E aí, do nada, minha mãe apareceu em casa falando que fez a minha ficha, o meu cadastro, né, a ficha na Portuguesa, na peneira que ia ter na Portuguesa e na peneira que ia ter no Corinthians. Que da hora, ela mesmo assim, ela não desistiu do sonho. Ela sabia que no fundo ele queria. Vocês não sabem, ela fez isso, e aí eu questionei ela, eu falei, mãe, você tá louca, eu tô feliz aqui no meu trabalho, eu não vou... 2 salários mínimos? 2 salários, vale transporte, refeição, ainda... Eu não sabia dessa fita. Ô Zé, quando começou sua caminhada? Porque eu gosto muito de saber dessas paradas. Porque, querendo ou não, no Brasil, todo mundo meio que sonha em ser um jogador de futebol, tanto as minas quanto os moleques que gostam de futebol. Só que, quanto de cara você conhece que é bom de bola? Você fala assim, mano, esse cara talvez é até melhor que eu, mas não vingou, não virou. É muito difícil esse corre. Como é que foi esse corre desde criancinha pra você? É o que mais tem, cara, eu acho, é o que mais tem. É cara bom de bola, mas que não teve oportunidade, cara. Porque a maior parte, né, a maioria dos jogadores da molecada que vira jogador, a maioria sai da periferia, né? E é lá na periferia que tá as joias, né? E essas joias precisam ser lapidadas, né? Lapidadas de que forma? Com oportunidade. A oportunidade não chega pra todos. Sim. Ou quase não chega a oportunidade lá. Eu falo porque eu saí da periferia, né? Eu nasci e cresci na zona leste de São Paulo. Qualquer braço. Sou de São Miguel. Ah, da hora. Eu nasci lá, cresci lá. E a oportunidade que apareceu pra mim com 9 anos de idade foi a escolinha Pequenos do Jockey, que minha mãe trabalhava lá perto e conheceu um diretor. A Lusa, né? Ela trabalhava perto da Portuguesa e em um dos serviços do trabalho que ela teve, e trabalhou perto do Pequenos do Jockey também. Então ela ficou sabendo, através de um diretor Pequenos do Jockey, que a escolinha já começava com 9 anos. E aí quando eu completei 9 anos, ela me levou no Pequenos do Jockey. Mas com 9 anos você já tinha desenvolto? Eu já tava na rua, eu já tava ralando o joelho, eu já tava arrancando o tampão do dedo, porque não tinha chuteira, né, pra jogar na época, não tinha condições também. Então na rua o pessoal já me olhava e falava, pô, esse neguinho aí é embaçado, ele é diferente, ele é diferente. E nessa época minha mãe sempre atenta, assim, ela ouvia muito o pessoal falar. E ela via também dentro de casa também a minha vontade de jogar, né? De jogar bola. Eu não largava a bola, era bola de manhã até a noite. Então ela viu que eu gostava e me levou pra escolinha. E aí eu comecei, cara. E o legal da escolinha, assim, até relatar, né? O Igão perguntou como foi o meu começo, é que a escolinha Pequenos do Jockey era uma escolinha que você tinha que pagar pra jogar nela, né? Pequenos do Jockey você tinha que pagar uma mensalidade. Mas eu não tinha condições. E aí a minha mãe falou com o presidente, o seu Guimarães, e ele deixou eu jogar como carente. Falou, não, poxa, o menino tem talento. A única coisa que eu vou exigir dele é que ele chegue aqui com a nota, na época era nota ruim, era vermelha, e boa era azul. A única coisa que eu peço é que ele chegue aqui pra jogar com nota azul. Ele vai ter que ter nota azul, porque senão vai ser difícil manter ele aqui. Eu abro mão da mensalidade, mas ele vai ter que estudar. E isso foi o legal disso, foi que ele me deu a oportunidade e ao mesmo tempo me despertou pro estudo. Por mais que quando era moleque, eu não gostava muito de estudar, eu era muito chegado... Mas você estudou porque você tinha que jogar bola. Foi um incentivo, aquilo ali foi um incentivo, minha mãe me cobrava. O dia que eu não queria estudar pra prova ou fazer lição de casa, ela falava, você não vai fazer, então fim de semana você não vai jogar no Pequenos do Jockey. Aí eu corria, fazia minha lição, terminava, mostrava pra ela, e isso me incentivou, né? Isso foi muito legal. Que da hora, que legal essa atitude do seu Guimarães. Porque, pô... Não, o seu Guimarães, Igão, mítico, o cara foi um pai pra mim, cara. Um pai que eu tive pai, mas meu pai na minha adolescência saiu de casa. Mas o Guimarães foi um pai em qual sentido? No sentido de abrir as portas dentro do Pequenos do Jockey. E foi um pai também porque, pô, meu pai saiu de casa, minha mãe tinha que trabalhar em 2 empregos e 5 filhos. Nossa. Eu tinha que treinar no sábado pra jogar no domingo. Minha mãe até arrumava o dinheiro ali da condução, porque eu tinha que tomar 2 ônibus e o metrô, tinha que atravessar a cidade. 2 horas de travessia. Eu tinha que sair da Zona Leste pra ir lá pro Morumbi. Então era 2 ônibus do metrô, baldeação, descia na Sé, Angabaú, subia a Parque Dom Pedro e pegava o ônibus pra cair no Jardim Colombo. Eu saía muito cedo e sábado, só que sábado eu ia treinar, no domingo eu tinha que jogar. E como que eu voltava pra jogar no domingo, sendo que só tinha o dinheiro do sábado? E aí? O seu Guimarães me levava pra dormir na casa dele. Caralho. Vários fins de semana eu fui dormir na casa do seu Guimarães, só que o grande problema não é nem esse. O grande problema é que, de tanto eu dormir na casa do seu Guimarães, me apelidaram de neguinho mijão, porque eu mijava na cama na época. Caralho, ele liberava a casa dele e você mijava lá, mano. Mijava porque, mano, imagina, 10, 11, 12 anos eu mijei até os 12. Você mijou até... Mano, eu não era muito de mijar. Não era de mijar na cama. Mas por que você era safado? Você sabia que você tava fazendo merda, mas você mijava. Então, eu mijava na cama porque eu dormia na minha casa. Por que eu descobri que eu mijava na cama? Porque na minha casa a gente dormia numa beliche 3 irmãos. Imagina você dormindo com 3 irmãos. Tá quentinho, a cama tá quentinha. Sim. E na hora de você fazer o xixi, você acha que você quer ir pro banheiro? Quer não. Você vai mijar na cama, tá quentinho. Mano... Aí eu mijei até os 12, velho. Só que... É preguiça mesmo, mano. O cara mijava de preguiça. Ah, não. Vai ficar melhor. Vai ficar quentinho. Só que o ruim, velho, é que quando o seu Guimarães me convidava pra ir dormir na casa dele, pra mim era um alívio, porque, poxa, se ele não me convida, eu não ia pro jogo. Só que ao mesmo tempo, pra mim, era complicado, porque, cara, eu não conseguia parar de mijar. Não colocou um plástico? Não.
Você ia pedir ajuda, gente. Vamos colocar um plástico pra me ajudar, que eu tenho uma mania Não, de mijar. percebi que depois a esposa do seu Guimarães, ela começou a colocar plástico. Eu percebi isso. Só que o ruim pra mim é, imagina ser molequinho, pô, os moleques Ó o mijão, né? Ó o mijão. Zoa, o mijão tá pegando. Aí fiquei com o apelido de mijão. Bom apelido. Mas aí você ficou quanto tempo nessa escolinha pra você começar a galgar outros lugares? Então, o Pequenos do Jockey, você, na minha época, entrava com 9 pra 10 e você podia jogar lá só até os 14. Porque depois, quando completa 14 anos, o seu Guimarães sempre achou que é a idade limite pra você, quem tem talento, procurar um clube, né? Então, o prazo que ele dava era até 14 anos. E aí, quando eu completei 14 anos, foi quando eu saí do Pequeninos do Jockey, foi a última excursão que eu fiz pra Europa com eles. E quando eu voltei, eu fiz um teste no Palestra de São Bernardo na época, porque teve um diretor lá que me viu jogar no time do meu bairro e me levou para fazer uma avaliação. E eu passei na primeira e tava indo bastante tempo já lá nesse time. E aí quando eu tava... Mas não tava recebendo nada? Não tava. Ali era um parto para conseguir um dinheiro da condução para ir 3 vezes por semana, que os treinos eram 3 vezes por semana. E aí eu jogando lá já tinha umas 3 semanas, 14 para 15. Foi quando aconteceu uma fatalidade em casa, na minha família, né? Foi quando eu perdi a minha irmã mais velha, braço direito da minha mãe, e a Rejane, né? E aí quando ela faleceu, nessa época eu tinha 14 para 15, saindo do Pequeninos e tentando um time de formação ali, que era o Palestra de São Bernardo. Foi bem nesse período que eu desisti, foi quando eu desisti de querer jogar. Foi quando a minha irmã faleceu e eu cheguei na minha mãe, porque ela era o braço direito, ela que trazia o sustento dentro de casa, éramos em 5, e eu falei pra minha mãe que eu já tava indo 3 semanas, e os caras não me federavam, não tinha... Ela era a Rejane que dava o dinheiro da condução, e aí quando a gente perdeu ela, eu falei pra minha mãe, não, eu não quero mais, eu vou parar, eu vou trabalhar, porque eu não tinha nem a presença do meu pai mais, meu pai já tinha saído uns meses atrás de casa, aí a minha mãe trabalhando em 2 empregos, e o falecimento da minha irmã, e aí eu fui procurar emprego, aí eu fiquei uns 6 meses trabalhando, sem jogar, e eu já tinha um emprego, pô. Eu jogava de fim de semana num time no Beira Rio, que era o time do meu bairro, que o diretor era o Sabesp, na época ele me levava, me dava 50 conto por jogo, ele até me pagava um dinheirinho, me pegava em casa, me levava a jogar, me dava 50 conto, e esse dinheiro ajudava no sustento de casa. Eu era office boy, pô, tava felizão. 15 anos, tinha 14, eu tava jovem aprendiz, já pra assinar a carteira, fiquei 3 meses jovem aprendiz, depois de 3 meses assinaram minha carteira de office boy. E aí eu comecei a trabalhar, pô, eu falei pra minha mãe que não queria jogar mais, tô decidido a trabalhar, quero ajudar a senhora aqui, vejo o sacrifício da senhora tendo que trabalhar em 2 empregos e fui trabalhar. E aí foi quando eu, já 6 meses de trampo ali, carteira assinada, já tinha o meu ticket de refeição, vale transporte, tava felizão, tirava um dinheirinho pra comprar uma calça, um tênis, pra ir bem vestido pelo menos pra escola, e o resto eu dava pra minha mãe. O resto que eu falo não era muito, negava, acho que na época 2 salários mínimos, né, mas ticket de refeição e vale transporte, pô, tava felizão. Tava bem, eu tava felizão, tava top. E aí do nada, minha mãe apareceu em casa falando que fez a minha ficha, o meu cadastro, né, a ficha na Portuguesa, na peneira que ia ter na Portuguesa e na peneira que ia ter no Corinthians. Que da hora, ela mesmo assim ela não desistiu do sonho. Ela sabia que no fundo ele queria. Vocês não sabem, ela fez isso, e aí eu questionei ela, eu falei, mãe, você tá louca, eu tô feliz aqui no meu trabalho, eu não vou... 2 salários mínimos? 2 salários, pô, vale transporte, de refeição, às vezes eu consigo até na época, se você descia por trás, você conseguia segurar o vale transporte você podia trocar. Em dinheiro? Pegar o dinheiro. Isso, pô, eu meti essa direto, e aí ela falou, eu falei, não, tá louco, eu não vou não, pô, tô legal aqui no meu trabalho, tô felizão, eu tô até com moral na escola, o pessoal fala, pô, você tá trabalhando, tá com tênis novo? Eu falo, tô, tá trabalhando o quê? Office boy na quebrada na época era bem visto. Porque ganhava um dinheirinho, comprava sua calça ali, Zump na época, que vocês são novos. Mas tô ligado, minha mãe fala da Zump era embaçado, tinha uma Zumpzinha, conseguia um Adidas de couro ali, ou às vezes um quichutinho pra bater uma bola. Então eu conseguia, com meu saláriozinho, comprar pelo menos um tênisinho. Então tava feliz, pô. Ia pra escola já bem vestido. E aí quando ela veio com essa, fiz a sua inscrição na Portuguesa, daqui 2 meses a gente vai lá fazer a peneira. Aí eu falei, mãe, eu não vou porque eu tô trabalhando. E a senhora também, como é que a senhora vai me levar? Porque ela que sempre me levou, né? Aí ela falou, não tem problema não, vou pedir dispensa pro meu patrão e peço pro teu também, que eu já conheço ele. Aí ela pediu dispensa e o patrão me dispensou, eu tô sempre ele não me dispensar, né? Sério? Na semana eu até falei pra ele, acho que se eu não me engano o nome dele era seu Edivaldo. Eu falei, seu Edivaldo, minha mãe vai chegar aí e ela vai falar de liberar pra fazer a peneira aí num clube. Fala pra ela que durante a semana a gente vai ter bastante serviço aqui, eu vou ter que entregar bastante carga, vou ter que ir no banco. E eu não tô afim de ir não, eu falei isso pra ele, pô. Só que aí eu não sei qual foi a artimanha dela que ela falou com ele e aí ele acabou Talvez me ela sabia que você pode ser, ia conversar com ele. Pode ser. Aí ele acabou me liberando. Aí quando ele me liberou, eu falei, agora não tem jeito, vou ter que ir. E aí foi quando eu fui.